Vamos ver o vídeo do Josão? Ah, mano, mais um gol no final, tá ligado? Já tinha sido assim, dessa mesma forma, contra o Red Bull Bragantino. É frustrante porque é pior do que se você tivesse empatando o jogo inteiro. Você perder os 3 pontos, a vitória, nos 94 do segundo tempo, por um gol de cabeça do Bolazier, ou Bolaci, pronuncia como quiser. É desanimador o bagulho, tá ligado? Vamos falar desse jogo. Então, pessoal, o time do Paiva hoje veio dessa forma aqui. A primeira coisa que a gente tem que pontuar é que Melhor não tem escalação Verratti possível. nesse time. E isso, obviamente, Melhor escalação possível. Sem o Verratti, que foi poupado, melhor escalação possível. Tô fechado com o Paiva. Era isso aí mesmo. muda muito do Vasco. Quer dizer, por mim tirava o Léo Pelé, né? Mas também, tipo, eu já acho que é mais um erro da diretoria em não contratar do que do Paiva. Porque o Verratti sozinho é metade do elenco. E aí, no lugar dele, não vem o GB, vem o Ryan, que inclusive faz um gol. E a gente Já falamos do Botafogo e Flamengo, mas vamos falar mais. Eu devo reagir os stories do Pose aí, devo reagir o Flazoeiro. já fala se foi bem ou não. No mais, Léo Pelé hoje fazendo dupla com o João Vitor. O Maicon estava disponível no banco, mas só no banco porque tá se recuperando de lesão. E aqui uma coisa curiosa, cara. Sem o Verratti, que atualmente é o capitão, o Léo Pelé não foi capitão. Sem o Verratti, a faixa vai pro Léo Jardim, goleiro, assim, beleza, é o certo a se fazer, tá ligado? E aí, o que acontece? Gol, é isso que acontece. 5 minutos, o Vasco já começa perdendo com o Léo Pelé, cara, que assim, pô, meu Deus do céu, cara, é difícil, tá ligado? Vamos aqui ver, olha só, o Bolacier para na frente do Léo Pelé, que não faz nada, dividida muito ruim do Matheus Cocão, deixa passar ali, era pro Matheus Cocão ter ganhado essa dividida, não ganhou, entrou, parece, com o pé mole, cruzamento muito bom, PH com 2 sozinho, PH com 2, e aqui 2 caras parados, enquanto o PH tá com 2 jogadores sozinho para marcar. Bola vai lá em cima, volta pro meio da área, olha a posição do Léo Pelé, e aí chuta o Bolacier e faz o gol. Cara, se você volta um pouquinho aqui, repara aqui, ó, no Léo Pelé, ele só olhando pra bola e ele não olha, tipo, não dá uma conferida onde é que tá o jogador dentro da área, o adversário. Ele só olha na bola e quando ele vai ver, ele toma gol. Aí, cara, assim, o Bolazier brincando de acabar com o Vasco. E o pessoal vai falar que o Bolazier é pai do Vasco, que sempre destrói nós. Da outra vez, naquele 4-0, ele chegou a girar com a bola no pé. E, mais uma vez, eu tô claramente sem paciência hoje, certo? Ele acaba com o Vasco. Mais uma vez, ele faz gol. E aí, não tem como a gente não falar do mole zagueiro Léo. Assim, é quase uma ofensa o Léo continuar jogando no Vasco. O Léo não era nem para ter vindo. Ele é o tipo de contratação que, quando veio, da onde ele estava saindo, a torcida agradeceu. Eu tenho tentado ser mais comedido na hora de falar as paradas aqui, mas vou falar, mano. Pô, se for pra ficar escalando o cara por ele ser gente boa, bota o Casimiro na zaga do Vasco. Se for ficar escalando o jogador porque é gente boa, bota o Casimiro lá, mano. Carisma e tal, torce pro Vasco, torcida do Vasco gosta. Bota logo lá o Casé pra ficar na zaga, pô. Ligado? Porque pelo menos vai ser um bagre novo pra eu estar xingando. O Léo Pelé eu não aguento mais. Eu não consigo mais olhar pra ele, velho. Tá ligado? Tá ficando um bagulho que não é saudável, mano. E aí, quando você vai contratar alguém, entendeu? E a torcida desse time, onde esse alguém tá, a torcida fala, graças a Deus tá indo embora, ué, o que será que tá acontecendo? Será que você é muito gênio, que ninguém tava vendo o talento no moleque, mas você viu? Tá todo mundo chamando o maluco de bagre. Mas você, porra, eu sou foda. Eu tô vendo. Enfim, o Vasco foi atrás, na época, Paulo Brax. E aí o Vasco tem, até hoje, o Léo Pelé tendo que jogar de titular, porque se o Maicon não tá em condições... E olha só, hein, o Maicon, a gente não tá nem pedindo aqui o Sérgio Ramos, não, tá ligado? A gente não tá pedindo aqui o Van Dijk no auge. A gente tá querendo o Maicon em condições físicas. Mas não tava. E aí jogou o Léo Pelé. E é mais do mesmo, mais erro. Assim, é muito bobo, tá ligado? É um zagueiro que dá vergonha, cara. Parece uma pessoa muito legal, muito simpática, mas ele não é pago pra ser simpático. Ele não é pago pra, sabe, ser carismático. Ele é pago pra jogar. É isso que eu falo, mano. Tipo assim, o pessoal confunde as coisas. Eu torço pro Léo Pelé ser a pessoa mais feliz do planeta, tá ligado? Pra ele, pô, ministrar cultos maravilhosos lá na igreja dele. Pra ele, pô, ter uma família linda, abençoada, próspera, feliz, saudável. Eu só não quero ele na zaga do Vasco, porque eu não aguento mais esse cara, tá ligado? Pô, é insustentável a situação. O Vasco começa os jogos perdendo porque tem de certo uma falha do Léo Pelé que vai originar gol pros caras. Hoje, não satisfeito com atrapalhar na defesa, ele foi pro ataque, perdeu um gol
assim, debaixo da trave é muito difícil, cara. Jogar bola. É muito difícil, cara. E nisso aí ele é muito ruim. Enfim, no mais, gol do David, DVD. O David faz um gol aqui, um golaço. Um golaço. Vamos ver aqui, pra quem não viu, olha só, ele domina, o jogo do Vasco não tava bom nesse momento, ele puxa pro meio, bate, a bola vai lá no ângulo, golaço. Absurdo. E aqui, eu acho que dá pra dizer que nesse momento, o David tirou um coelho da cartola. O Vasco não criava de forma coletiva, tá ligado? Você via mais jogadas do Criciúma sendo construído do que do Vasco. E aí o David, num lance completamente individual, ele vai lá e faz um gol que, assim, é muito maior do que a carreira dele, tá ligado? O David não é um craque, a gente sabe disso. Eu costumo falar que ele é um jogador profissional ruim, e com isso eu quero dizer que ele é ruim, mas às vezes ele mostra por que ele é profissional, tá ligado? Só que assim, hoje ele vai lá e faz um golaço. E como eu falei, ele tira um coelho da cartola, porque o Vasco não conseguia criar nesse momento. Precisava ali de alguma coisa pra... Se eu falo do Léo Pelé de um jeito muito negativo, eu não consigo ficar falando do DVD assim não, mano. Ele é muito útil, ele disputa todas as bolas, é forte, é rápido, faz seus gols ali, dá suas assistências. Assim, mas é o menor dos problemas do Vasco. Tipo assim, mano, a gente não tem o Verratti. O que vai fazer? O Vasco não tava conseguindo superar essa ausência do Verratti. Então chegava na lateral, cruzava na área, não tinha nada, porque não tem Verratti, não dava jogo, chegava ali com o Payet distribuindo passe e tal, mas não tinha quem finalizasse a jogada, pelo menos não com capacidade. E aí o David puxa um gol do nada, de trás da orelha, um gol absurdo. É o que eu falei, o David, cara, ele vem de uma fase que ele tem feito jogos ruins, tá ligado? Mas mesmo assim, hora ou outra, contribui. Eu acho que assim, a partida dele não foi lá um primor, mas, pô, se isso aqui fosse o nosso principal problema, a gente tava de boa, tá ligado? A gente, por exemplo, não teria deixado de ganhar hoje. E aí, depois, o que a gente tem? O time do Criciúma, como eu falei, criando, mas desperdiçando. O Bolasie aqui, ele tem uma chance que ele acaba chutando pro gol. Sendo que ele tinha a possibilidade de até tocar aqui. Então, como eu tava falando, a equipe do Criciúma construía mais coletivamente, pelo menos é isso que eu acho, e o Vasco tava mais na base da sorte, mais na base do vamos ver o que acontece. O gol do Vasco muda um pouco isso. O time começa a crescer, pega confiança. Depois do gol, o Adson, que já tava bem o tempo todo, mas parece que ele fica ainda melhor, ele tenta um chute de longe, que se ele faz, era mais um golaço, tá ligado? E aí essa confiança resultou no quê? Resultou no segundo gol do Vasco, o gol do Ryan, que a gente vai ver aqui. Olha só, uma bola que vem cruzada, Piton domina ela aqui, rola pra trás, ele chuta errado e acerta. Assim, isso aqui é claro... Ele fez um bom jogo, já tinha achado uma infiltração pro Adson, que quase saiu o gol poucos minutos antes do gol dele. Ele fez uma participação interessante, mano. Tá começando a pegar um ritmo maneiro. O errado que deu certo. Se você pegar pra ver, ele meio que o chute mascou e por isso foi no gol. Então, assim, cara, o Ryan é difícil, tá? Faz o gol aqui hoje, que bom, contou com a sorte. Se você para pra ver o lance, eu não tô de perseguição no moleque, se você para pra ver o lance, principalmente em ângulo de replay, onde tá mais perto, ele chutou tudo errado. Mas foi pro gol, que bom. Nesse momento aqui, eu acho que finalmente o Vasco consegue superar a ausência do Verratti. Nesse momento aqui, sim, estava construindo o coletivo. E o Vasco poderia ter feito o terceiro gol ainda no primeiro tempo, porque tem uma chance com o Adson, depois, se eu não me engano, um chute do Cocão ou do DVD. E aí vem pro segundo tempo e faz o gol, o terceiro gol com o DVD, que é anulado, né? Pouca coisa, era pra ser anulado mesmo, mas tipo assim, o mérito da jogada não deixa de existir, porque é aquele impedimento milimétrico que tem que ser marcado, mas ao mesmo tempo não exclui a jogada que o time fez. Efetivamente, tá ligado? Tava tendo jogadas, tava conseguindo tocar a bola ali sem ficar desesperado, sem ficar apavorando, então tava criando o Piton sendo mais uma vez importante, o Vasco virava cá, ia lá, o Payet em mais uma partida muito boa, chegou a sofrer falta, fiquei com medo dele machucar, graças a Deus não machucou. E falando do Piton, tá aqui, o Piton tem jogado muito bem, mais um ano, né? Ele começou um ano meio devagar, e agora tá numa fase muito boa. Inclusive, tem gente já pedindo ele na seleção brasileira. Vamos lembrar que a gente tem convocação essa semana. Não tem nível, quer dizer, eu espero que o Piton, tipo assim, cara, é foda, porque eu sou fã número 1 do Lucas Piton. Pô, comprei camisa dele no leilão, camisa que ele usou em jogo. Eu amo o Lucas Piton. Agora, ainda que eu torça pra ele melhorar cada vez mais, o Lucas Piton ser considerado uma provável convocação pra seleção brasileira é uma demonstração de como
como o nível da seleção brasileira em relação aos laterais tá deixando a desejar. O Lucas Piton é muito bom lateral, é novo, tem uma idade boa, mas, pô, a seleção brasileira, mano, tá acostumado com Marcelo, Cafu, Roberto Carlos, o inominável lá, né, que era um excelente lateral. Assim, loucura, né? Botar o Piton é loucura, velho. Essa que o Brasil não tem grandes laterais, né? Vamos falar a verdade aqui. E convocação essa que o pessoal falou que provavelmente terão mais jogadores que atuam aqui no Brasileirão indo para a seleção. Então, assim, eu não acho tão impossível. Acho pouco provável, mas impossível não. E assim, o Piton ainda é muito novo. O Piton é um jogador de 23 anos, inclusive ele é mais novo que eu, mas ele passa um ar de um cara muito veterano, tá ligado? O Piton é realmente um cara que passa segurança no que faz. Pô, aqui tem até os números dele, são nos últimos 10 jogos, 2 gols e 5 assistências. Isso para um cara que é lateral, ele não é meio campo, ele não é atacante. Então são 7 participações em gols nos últimos 10 jogos para um cara que atua no setor defensivo. É impressionante, tá ligado? Enfim, pessoal, dessa forma termina o primeiro tempo. O Vasco ali, cara, fazendo um jogo depois do gol, muito bom. O Vasco melhora e tal. Antes estava meio perdido. O Vasco, pô, deu sinais excelentes durante a partida ali no primeiro tempo, em uma partezinha do segundo. É que depois dos 20 desanda. Aí é jogo de um time só, é só que Na defesa tem muito problema. A defesa do Vasco estava mais contando com a sorte, contando com a incapacidade, com o pessoal chutando para fora, com o Marquinhos Gabriel sendo Marquinhos Gabriel, do que com a defesa em si. A defesa do Vasco é pavorosa, é horrorosa. Eu acho que pro próximo jogo o Léo Pelé deve estar no banco, porque eu imagino que o Maicon vai voltar e o normal é que o Maicon seja titular do lado de João Vitor. Mas assim, por enquanto a gente tá tendo o Léo Pelé, cara, é realmente... Agora, o Vasco enxugou a folha salarial, né, em cerca de 2 milhões, 1 milhão e 600, pelo que foi noticiado aí, com a saída do Galdames, do Serginho, do Praxedes, do Cleiton, tá tentando aí a saída do Rossi. Agora o Vasco precisa contratar, né? Tava falando aí, tem 15 dias pra acabar a janela, o Vasco precisa contratar. O Lemos, pô, tava fechado praticamente, agora já parece que a negociação voltou a um outro estágio. Aí já sai outra notícia de que ele não é o plano número 1 do Vasco. O Vasco precisa de um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor, precisa de um volante para não sobrecarregar o Cocão e o Hugo Moura, e precisa de um ponta. O Vasco fala em 4 jogadores. Eu acho que com 3 já resolve, mas tem que ser 3 para chegar e jogar, tá ligado? Bizonho. Falando em ser bizonho, o segundo tempo começa com ele perdendo um gol, cara, que é inacreditável. A bola vem e... Basicamente o que ele fez é isso aqui. Aí agora você pensa, neste momento, o Vasco vencia. Então, acabou? O gol do Léo Pelé ali, ele seria só mais um gol. Já passou ele o lance? não muda quem tá ganhando, tá ligado? Porque o Vasco... Importante não assistir, né? Pra eu não desmonetizar mais o meu canal do que já tá desmonetizado, pra eu não sofrer um processo, pra eu não ser achincalhado. Melhor a gente se omitir em algumas situações, né? Não sei de que lance ele tá falando. já estava ganhando. Só que agora, já sabendo do placar final, o Vasco empatou. Ou seja, esse teria sido o gol da vitória. Esse teria sido o gol dos 3 pontos. E aí o Léo Pelé vai lá e faz o mais difícil. Debaixo da trave ele consegue tirar o gol. Se essa bola tivesse entrando no gol do Vasco e ele fosse tentar evitar, provavelmente ele teria feito contra. Exato. Porque era mais fácil ali você colocar a bola dentro do gol do que fora dele. Mas ele conseguiu fazer o mais fácil. Isso aqui, vamos ser sinceros, poderia acontecer com qualquer jogador? Poderia. Até craque às vezes erra. Só que o Léo, ele tá nessa parada que, tipo assim, ele não tem crédito. Então, quando isso acontece nos pés dele, a gente já tá sem paciência nenhuma. O cara vai lá e erra de uma forma grotesca. Cara, é desesperador, tá ligado? Você olha assim, pô... Vamos só seguir mesmo, é complicado. Enfim, pessoal, depois tem Léo Jardim salvando a gente, baita defesa. Ele salva não só aqui, mas mais uns 2, 3 momentos. Tava tudo dando certo, o Vasco venceria, estava em 8º colocado com a vitória, uma vitória fora de casa contra um adversário que tem se mostrado muito chato contra a gente. O Vasco pega em um ano, dos 2 jogos do Brasileirão, os 2 bem ruins contra o Criciúma, pelo menos em questão de placar. O primeiro horroroso foi o 4-0 e agora esse nem foi uma partida tão ruim, mas o placar, entendendo o contexto, é horrível. Mas é esse negócio, o contexto e o gosto amargo é pelo gol ser no final, tá ligado? O empate contra o Bragantino, contra o Criciúma, fora de casa, pô, não é um resultado ruim. Se eu não me engano, o Botafogo chegou a perder pro Criciúma lá, ainda mais poupando o Verratti, que é o artilheiro do time. Acho que
Enfim, aceitável. tava tudo bom, só que aí gol deles, e aqui a gente vai ver um gol, cruzamento dentro da área. Neste momento aqui o Maicon já tinha entrado, mas ele não tá na disputa, e aí o Bolazier vai lá e faz gol. E assim, o Bolazier acaba com o Vasco mais uma vez. O Vasco nesse momento tinha 3 zagueiros, basicamente, que era o Léo Pelé, o Maicon e o João Vitor, mas quem estava marcando o atacante dentro da área era o PH, que é baixo, que não tem histórico nenhum de ser um bom cabeceador, tá ligado? Ou seja, o Léo Pelé tava em outro ponto ali, o João Vitor não sei, o Maicon que entrou para fazer isso, para ajudar no final, não tava onde era para estar. Um erro aos 94, toma gol, um placar que poderia ter sido evitado, a gente era para ter ganhado, esse aqui é o famoso empate com gosto de derrota. Mais uma vez, eu desanimado, com cara de frustrado e triste, porque o Vasco entrega o resultado no finalzinho. Vamos demitir o Léo Pelé? Não tem como, não? Mas os 3 pontos estavam na mão. E é o Criciúma. Se não ganhar do Criciúma fora de casa, vai ganhar de quem? Cara, Wagner, eu entendo o raciocínio, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu não acho que seja assim, não, cara. Ah, não ganhou do Criciúma fora, vai ganhar de quem? Pô, cara, tipo assim, traçar esse paralelo a ferro e fogo no Campeonato Brasileiro é muito difícil, tá ligado? É muito difícil. É muito difícil. Porque tem time que você ganha, que vai ganhar de um time que você perdeu, e o time que você perdeu, pô, vai ganhar de outro que perde pra você, mas aí fica muito embolado, entendeu? O Criciúma é forte dentro de casa, não é um time fraco dentro de casa. O Vasco, pô, empatou, aí, pô, se não ganhar do Criciúma em casa, fora de casa, vai ganhar de quem? Ah, vai ganhar de qualquer outro time que jogar fora de casa. E quando eu falo qualquer, não é que vai ganhar de todos, tá? Mas é que vai achar alguma vitória fora de casa. Você achava que ia ganhar fora de casa contra o Internacional? Não achava. E ganhou. Esse tipo de resultado acontece. Venceu o Atlético Goianiense fora de casa, que é o lanterna do campeonato, mas quando venceu o Inter, pô, ninguém esperava também. Venceu o São Paulo, quando o São Paulo tava numa subida. O Vasco venceu, o Vasco jogou 3 jogos com Fortaleza no ano e não perdeu nenhum. Então, cara, eu acho que quando a gente vai analisar a tabela e a gente fica desesperado, a gente analisa desesperado muito mais pelo que o Vasco fez com a gente nos últimos anos e acabou deixando sequelas e traumas do que por avaliar o que o Vasco tá fazendo no campeonato. Mano, avaliando o que o Vasco tá fazendo no campeonato, o Vasco não dá motivo pro torcedor estar desesperado. Por exemplo, o Vasco faz a mesma campanha que o Internacional em aproveitamento, o Bragantino em aproveitamento, e às vezes a torcida do Vasco tá mais desesperada que as duas. Mas é por causa dos últimos anos, entendeu? Por causa dos últimos anos. É muito por causa dos últimos anos.